Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente vai falar sobre A Letra Escarlate do Nathaniel Hawthorne. A Letra Escarlate é um livro que eu decidi ler já tem um tempo. Quem me influenciou a ler esse livro, na verdade, foi minha irmã. Na faculdade dela, ela teve que ler esse livro porque é um clássico da literatura americana. Eu lembro de ir à Bienal com ela e ela procurar esse livro e ser difícil de achar e tudo mais. E como ela me contou um pouco sobre a história, eu fiquei muito interessado. E é um livro que também está no desafio da Rory Gilmore. Pra quem não sabe, é um desafio literário baseado nos livros que a Rory Gilmore leu, da série Gilmore Girls. Quem faz esse desafio é a Tati Feltrin. Eu só peguei a lista sem pretensão, vi que esse livro estava lá, estava em promoção na Amazon, então eu decidi ler. Esse livro tem um prólogo imenso, mas extremamente necessário. Ele chega a ser quase 20% do livro ali no Kindle, né? E o prólogo, na verdade, o autor vai contar o que levou a escrever esse livro. O momento que ele começou a escrever esse livro, o que ele viveu até chegar naquele momento. Então ele vai construindo pra gente o motivo e a razão por esse livro ter surgido. Bom, falando um pouco da história, o livro se passa no século XVII e ele foi escrito no século XIX. O ambiente que ele se passa é, na verdade, uma aldeia pequena que deu origem a Boston. A gente está inserido num tempo onde os ingleses estão chegando em maior número para aumentar a colonização dos Estados Unidos. A população dessa aldeia é altamente puritana, ou seja, uma religiosidade forte, pessoas protestantes, onde existe um pastor, a abominação do pecado. Então nós temos uma aldeia realmente muito religiosa. É mais ou menos parecido com a cultura Amish. Não sei se vocês conhecem a cultura Amish, mas ela é retratada no filme A Vila. É uma cultura mais ou menos onde as pessoas vivem ainda no século XVII, trajes muito típicos, seguindo realmente a religião afinco, uma cultura muito patriarcal e bem conservadora. Bom, o livro vai contar principalmente a história de Esther Prime e o pecado que ela cometeu. A gente é logo apresentado no livro a essa mulher e o julgamento dela por ela ter cometido o maior pecado da aldeia. Ela é logo julgada e condenada a andar com o A escarlate em sua vestimenta pro resto da vida. Para onde quer que ela vá, todos saibam que ela cometeu o pecado do adultério. Ou seja, ela está grávida e não é do marido dela. E nisso toda a história é desenvolvida sobre essa mulher e a filha gerada do pecado. Toda a sociedade julgando e menosprezando essa mulher e sua filha, que chegam a dizer que é uma filha do demônio, é uma filha que provém do pecado, ela não tem nenhuma luz, então elas são totalmente excluídas daquela aldeia. E lembrando que a gente está inserido em uma comunidade de colonização. É uma aldeia isolada nos Estados Unidos, numa época ainda onde existem índios, eles são os pele vermelha e os homens brancos que dominam, que eles têm o poder do conhecimento, eles que são inteligentes, ainda há caçadas, ou uma interação de homem branco com índio ainda é meio que absurdo, e onde ainda era muito comum as pessoas imigrarem da Inglaterra protestante. Então ao longo da história o Nathaniel vai inserir personagens nessa vida da Esther, da aldeia, mostrando como esses personagens acabavam se confessando com essa mulher que ela aparentemente recebia vários elogios pelas suas roupas, pelo seu comportamento, mas ela cometeu um pecado, então ela realmente não pode andar com todo mundo. As pessoas ainda apontam o dedo, jogam pedras na filha dela. Nós temos o peso de uma... Será que é uma pessoa boa, mas ela cometeu um pecado, então ela não presta. E no final as pessoas acabavam se confessando com ela, porque não tinham coragem de se confessar com o pastor. Como tinham muito medo de ser julgadas pelo seu pecado, eles iam se confessar com a maior pecadora de todas, porque ela não podia julgar ninguém, porque ela cometeu o maior pecado de todos, então não pode julgar o pecado de nenhuma outra, assim como um pastor, que é o dito homem santo, julgaria os pecados das pessoas como se fosse o próprio Deus. É bom lembrar sempre que esse livro foi escrito no século XIX, então numa sociedade do século XIX, você vê o impacto que esse livro teve, porque ele questiona bastante o papel da religião na sociedade, o que essa religião faz. Por que julgar essa mulher? Por que não julgar a outra? Por que certas coisas são erradas e outras não? Porque uma pode pecar e outra pessoa não pode pecar. O que é o pecado para essa sociedade? O que isso influencia na vida da pessoa? Como a religião era uma ferramenta de movimento da comunidade. Há uma comunidade totalmente baseada na religião, vivendo pela religião, para a religião, e colocando pessoas em classes de acordo com a doutrina dessa religião. Ou seja, nós temos bastante questionamento sobre religião na comunidade, o puritanismo, o pecado e principalmente o comportamento das pessoas de acordo com essas religiões. Para mim, o mais incrível de tudo foi o capítulo 17. Para quem já leu, também pode acabar concordando comigo. E se você ainda não leu esse capítulo, gente,
que se chama O Pastor e a Pecadora. Gente, é o melhor capítulo de todos. Eu até marquei coisas no livro porque tanto ensinamento que aquilo traz, eu achei incrível. Gente, esse capítulo chegou a me arrepiar. Eu tava lendo na rua, eu fiquei de boca aberta, eu fiquei... Não é nem um choque de você descobrir um mistério, é sobre as verdades ditas a todos ali. Eu achei incrível esse capítulo. E assim, o Nathaniel escolheu escrever esse livro trazendo elementos da realidade. Nós temos que, na verdade, essa história da Letra Escarlate é uma lenda. O Nathaniel conta pra gente no prólogo que é uma lenda que ele descobriu no trabalho dele. E ele resolveu escrever essa lenda trazendo elementos da realidade para tornar essa lenda mais verossímil. Nós temos elementos da realidade como nome de governadores, nome de pessoas responsáveis pelo porto, nome do porto, museu, polícia, coisas da realidade que torna a história realmente mais concreta. E pelo que eu vi, alguns desses elementos não condiziam com a época que esse livro se passa, tipo, ele se passa no século XVII e algumas pessoas inseridas nessa história não viveram naquela época, viveram antes ou depois, então um errinho aí do Nathaniel que ele se perdeu. Como a história toda se desenvolve sobre uma mulher e seu pecado, eu só consigo pensar que esse livro foi escrito no século XIX, numa época de machismo extremo, onde o machismo, se hoje é ruim, imagina no século XIX. Esse livro aqui realmente deve ter sido um tapa na cara da sociedade muito forte. Infelizmente, nós temos um homem escrevendo sobre uma mulher, o que só reforçou a me mostrar que no século XIX nós temos livros escritos por homens só e esses livros que ganhavam palco, mas eu acho que, independente de ter sido um homem, esse foi um livro muito importante. Seria com certeza melhor se tivesse sido escrito por uma mulher, que ela se colocaria no papel e descreveria, eu acho que infinitamente melhor. Mas eu acho que talvez o Nathaniel não tenha deixado tanto a desejar. Como não se encontrava livros assim, eu fico grato que pelo menos esse livro aqui conseguiu ser publicado. Bom, é isso que eu posso falar da história. É realmente uma linguagem mais rebuscada, ou seja, um livro escrito com palavras mais fora do nosso comum, do nosso dia a dia. Demorei mais um pouquinho, mas são vários capítulos, eu acho que 51 capítulos, ou seja, são capítulos de poucas páginas, então por mais que às vezes a leitura seja mais lenta, nós temos um capítulo dividindo bastante aí, então dá pra dar aquela pausa, aquele relaxamento assim, muito bom. É um livro muito bem descrito, ou seja, você conhece uma sociedade no século XVII, você fica abismado como certas coisas ainda se parecem 4 séculos depois, como essas coisas ainda estão evidentes, lógico que outras menos, outras mais, ou seja, a sociedade ainda precisa melhorar muito. Terminando o livro, nós temos um pós-fácil também sobre o autor e sobre a obra, tudo que a obra acarretou, o desenvolvimento que ele teve ao escrever essa obra, a lenda em si. Então achei um pós-fácil também longo, mas também muito legal. Serviu como um texto de apoio, na verdade, do livro. Depois de você ler, tipo, muitas coisas ficam esclarecidas e só acrescentou mais ainda a obra. E na minha opinião, esse livro foi realmente fora do comum, ele me fez parar e pensar sobre ele, sobre a sociedade, sobre como as coisas realmente ainda não mudaram. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco só sobre a Letra Escarlate, eu acho que a grande experiência desse livro está em ler realmente. Foi muito mais sobre a minha opinião ao ler esse livro, espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha se você gostou, comenta aqui embaixo se você já leu esse livro ou tem interesse, se você já ouviu falar da Letra Escarlate, porque existe um filme também dos anos 90, eu não assisti, mas tem atores muito bons nesse filme, então se você já viu, comenta aqui embaixo também. Compartilha esse vídeo com seus amigos e é isso. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.